Oi, oi! Hoje eu vim contar para vocês um pouco da minha história, dividir com vocês aí um pouco da minha experiência de vida. E eu já quero começar esse vídeo dizendo para você, eu não tenho nenhum pingo de vergonha da minha história, eu não tenho nenhum pingo de vergonha do meu começo, eu não tenho nenhum pingo de vergonha da minha trajetória. Não foi fácil chegar até aqui, mas eu sou uma pessoa imensamente grata a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, por tudo que eu conquistei honestamente, com o meu esforço do meu trabalho e do trabalho do meu esposo. Então eu sou uma mulher realizada, tenho muito orgulho de mim, da pessoa que eu me tornei, porque eu olho para trás quem eu fui, né, um dia e quem eu sou hoje, o quanto eu cresci, o quanto eu amadureci, o quanto eu mudei e o quanto eu conquistei e o quanto ainda eu sei que vou conquistar muito nessa vida. Então eu quero começar falando um pouco do meu começo, para contar para vocês como que eu consegui a minha primeira casa própria. Quando eu conheci o meu esposo, eu tinha 18 anos de idade e ele tinha 16. E a gente já foi morar junto. Nós não tínhamos estudo, não tínhamos profissão, não tínhamos nenhuma fonte de renda. E aí o que a gente fazia? Começamos a bordar, bordados aí com pedrarias para a gente pagar o aluguel. E era muito esforço, muito empenho da minha parte e da parte dele, mas mesmo assim a gente não conseguia fazer o valor total para pagar o aluguel. Foi quando nós decidimos ir morar em uma casa da mãe dele, ali na cidade de Ribeirão das Neves. Eles cederam para a gente morar ali e nós fomos para ali morar. Os dois desempregados, nós não conhecíamos ninguém, não tínhamos profissão, não sabíamos fazer exatamente nada. Então nós tínhamos dentro de nós um sonho de ter a nossa casa própria, de ter o nosso lugarzinho. E ao mesmo tempo que a gente tinha o sonho, o desejo, a gente tinha uma tristeza, porque para nós era algo impossível, era algo que estava longe da nossa realidade, pela situação que nós vivíamos, pelas condições que a gente tinha. Então nós chegamos ali, meu esposo começou a trabalhar com o tio dele em supermercado, descarregando caminhão. Eu comecei a fazer um trabalho com a tia dele em um salão, fazendo unha, fazendo cabelo. E a gente ficou morando ali nessa casa da minha sogra por um tempo e depois nós tivemos que procurar nosso rumo, né? Não dá para acomodar. E foi assim algo que a gente ficou um pouco preocupado, porque quando a minha sogra decidiu ir para lá morar perto da gente, a gente entendeu que não dava para a gente ficar todo mundo junto, né? Cada um tem que ter o seu cantinho. E nós ficamos com aquele medo de encarar um aluguel, mas a gente sempre pedindo a Deus para agir, para trabalhar nas nossas vidas. Nós sempre tivemos muita fé no Senhor, sempre colocamos a nossa vida totalmente nas mãos de Deus. E foi aí que Deus enviou uma mulher abençoada que nos ofereceu um barracão para a gente tomar conta, porque o barracão estava vazio, não tinha quem tomasse conta, ela não queria alugar. Como ela era amiga da família do meu esposo, ela tinha uma confiança na gente, então ela ofereceu ali para a gente ficar. Era um barracãozinho simples, era um quarto, uma cozinha e um banheiro. Mas eu agradeci muito a Deus porque eu preferia estar ali do que pagar um aluguel. Eu não trabalhava ainda de carteira assinada. Nesse tempo meu esposo trabalhava, mas era uma renda muito baixa. O salário dele era pouco, mal dava para nós dois. E aí nós aceitamos tomar conta desse barracão. Agradecemos muito a Deus e mudamos para ali, ficamos gratos com aquele lugar, mas o coração da gente ardia o sonho de ter o nosso lugar. A gente sonhava e a gente falava: Deus, nem que for meio lote, nem que for
um barraquinho pequenininho que a gente vai arrumando com o tempo, mas nós queremos a nossa casa, nós queremos o nosso lugarzinho. E a gente não foi, acomodou ali pensando assim, ah, a gente tá aqui, não tá pagando aluguel, vamos aproveitar, vamos curtir a vida. Não. Nós sempre pensando, temos que conquistar o que é nosso, temos que comprar o que é nosso. E aí o que que acontece? Eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego de carteira assinada para ajudar meu esposo. Eu tinha 19 anos de idade, eu entendi que eu precisava ajudar ele para que a gente conseguisse mais rápido, porque uma pessoa só trabalhando para dar conta das despesas da casa, o dinheiro não iria sobrar. E aí naquele tempo que a gente mudou para esse barracão, poucos meses depois eu engravidei da minha primeira filha e veio aquela preocupação no coração. Agora vai ficar mais difícil de conseguir a nossa casa própria, porque com uma criança a mais, criança gasta e não é pouco. Então a gente ficou, né, angustiado ali com essa situação, pensando como que nós vamos fazer agora. Agora vai ser mais difícil. E durante a minha gravidez eu lembro que eu fiz até, né, um propósito de oração com o Senhor, de jejum, pedindo a Ele para abrir as portas para a gente comprar a nossa casa própria. E eu lembro que a gente saía pelo bairro e pegava o telefone de todas as casas que estavam vendendo. A gente não tinha entrada, a gente não tinha dinheiro, não tinha nada, mas a gente tinha fé de sobra, desejo de vencer na vida, desejo de sair daquela situação escassa e conquistar nosso sonho. Então eu ligava para todos aqueles números, eu ouvia ali qual que eram as condições e eu ficava com o coração, né, pegando fogo de vontade de comprar e não tinha condições. Então, quando a minha filha fez 9 meses, eu comecei no meu primeiro emprego de carteira assinada, que foi em uma casa de família, porque eu não tinha experiência nenhuma na carteira, nunca tinha trabalhado para ninguém de carteira assinada. Então, a primeira porta que apareceu, que era um dinheiro fixo que eu podia contar, eu fui imediatamente, eu não pensei duas vezes. E outra coisa que eu quero deixar para você aqui nesse vídeo, quem quer crescer, quem quer vencer, não escolhe serviço. Aquilo que vier na mão faz, desde quando seja honesto, desde quando seja digno, a pessoa ela vai lutar ali e vai conseguir alcançar. Então tem gente que está esperando, ter uma profissão, ter isso, ter aquilo, e a vida vai passando e a pessoa vai envelhecendo e não consegue conquistar aquilo que deseja, porque quer escolher demais, quer adiar demais. Usa o que você tem nas mãos hoje, o pouco que você tem, começa a trabalhar com isso aí e começa a administrar seu dinheiro para que você consiga aí realizar seus sonhos. Então eu comecei nesse trabalho e eu lembro que surgiu uma oportunidade para a gente comprar uma moto. E nesse tempo meu esposo ele tinha saído da empresa que ele estava trabalhando, que era na CEMIG, eu com a criança pequena em casa, e ele estava tendo que viajar para outras cidades e eu ficava sozinha em casa e aquilo estava desconfortável. Foi quando ele decidiu sair do trabalho, muito preocupado, medo da gente passar dificuldade, e ele pegou o acerto que ele recebeu e compramos uma televisão. Eu me lembro até hoje, uma televisão de 29 polegadas, na época estava super na moda, era o auge do momento. A gente deu a metade da entrada da televisão e a outra metade nós parcelamos no cartão da mãe dele. E a gente ficou no período que nós fomos morar junto, mais de um ano, sem televisão, sem geladeira, sem máquina de lavar. Então foi um início muito difícil, né? Por isso que eu falei que eu sinto orgulho da minha trajetória, porque eu lutei coisas que muitas mulheres aí não estão dispostas. Meu esposo também, ele lutou aí coisa que muitos homens não estão dispostos a lutar para
ter o que é seu. Muitas pessoas querem ficar aí na aba do pai, da mãe, quer a ajuda de alguém, e aí a pessoa não luta, não esforça, acha que as coisas vai vir fácil. Nada vem fácil para ninguém. Não pense que você vai ter uma virada na sua vida financeira, não pense que você vai conseguir sua casa própria fácil. Você tem que esforçar. Deus não dá nada fácil para ninguém. Às vezes a pessoa, eu chego aqui e falo assim: "Ah, Deus fez um milagre na minha vida, eu consegui comprar minha casa própria", e aí eu vou explicar como que foi que aconteceu, e a pessoa vai falar assim: "Ah, mas que milagre é esse que você teve que trabalhar para pagar a casa?" Isso mesmo, é um milagre. O Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá a porta aberta, o Senhor nos dá o sol, o Senhor nos dá a chuva, o Senhor ele nos dá ânimo para trabalhar. O que mais que nós queremos? Que ele nos dê as coisas de graça, de mão beijada? Não, Deus não faz isso, sabe por quê? Porque o trabalho dignifica. Não tem nada mais realizador do que conseguir as coisas com o nosso próprio esforço. Isso é maravilhoso. Você se torna outra pessoa, sua mente se torna outra. Então, eu tinha ali ganhado uma geladeira, ele comprou essa televisão com esse acerto, comprou um videogame também com esse acerto, e a gente guardou um restinho do dinheiro. Aí apareceu uma moto, e aí ele falou para mim: "Vamos tentar comprar essa moto, porque eu vejo uma oportunidade da gente trocar essa moto em um lote." E a gente não tinha o valor da moto. O que é que nós fizemos? Entregamos a geladeira, entregamos a televisão, entregamos o videogame, entregamos o pouquinho de dinheiro que ele tinha, compramos aquela moto ali. Isso foi a entrada, a gente ficou pagando ali as parcelas por alguns meses, mas graças a Deus nós pagamos corretamente aquela moto. E outra coisa, a moto ficava ali na nossa cozinha, ali paradinha, a gente nunca andou nela, porque meu esposo não tinha carteira, eu também não tinha carteira, e aí a gente pensava assim: vamos deixar essa moto guardada, não vamos andar sem carteira, porque se a gente acontece um acidente ou se cai, pode estragar a moto, vamos vigiar, vamos evitar prejuízo. E essa moto ficou guardada ali na nossa cozinha, a gente olhava para ela assim, o olho enchia de água, brilhava, mas contemos a nossa emoção, a gente não agiu por um impulso, né? Com irresponsabilidade. E aí, depois de um tempo, apareceu um lote. Um lote tinha 3 cômodos levantados, não tinha reboco, não tinha porta e janela, não tinha laje, não tinha piso por dentro, era de terra, não tinha muro, não tinha nada. Tinha ali aquele pedaço de terra com 3 cômodos, as paredes levantadas. E a gente foi e ofereceu a moto como entrada ali naquele lote e parcelamos o restante do valor, né? E o rapaz que estava vendendo, ele aceitou a nossa proposta, ele gostou muito daquela moto, a gente deu ele uma entrada e ficamos pagando ali o restante das prestações. E depois que a gente terminou de pagar tudo direitinho, meu esposo a essa altura já tinha aprendido a profissão de pedreiro, ele aprendeu rápido, foi Deus que deu para ele esse dom, que ele saiu da empresa lá, que eu falei para vocês que ele pegou acerto, foi trabalhar de ajudante com um conhecido da gente ali no bairro. Esse conhecido começou a ensinar para ele a profissão, ele rapidamente pegou aquela profissão, ele mesmo construiu a nossa casa. O meu esposo rebocou, meu esposo bateu laje, o meu esposo colocou os pisos, banheiro, janela, porta, fez o segundo andar, tudo ele fez. Deus capacitou ele, até hoje ele trabalha na área, é um homem bem sucedido, e assim nós fomos lutando. E eu trabalhando de um lado, ele trabalhando do outro, a gente investindo na casa, nós abrimos mão de muitas coisas, enquanto muitos jovens estavam passeando, comprando roupas novas da moda, sapato, enquanto muitos jovens estavam andando de carro, tirando suas carteiras de habilitação, enquanto pessoas estavam indo para lanchonete, restaurante, curtindo a vida, a gente estava ali, pegando todo o nosso salário e investindo. Mas graças a Deus nós realizamos um sonho, conseguimos a nossa casa própria, a nossa casa foi uma casa maravilhosa,
pelas condições que nós tínhamos, foi Deus que nos abençoou, nos honrou. Nós fizemos uma casa com 3 quartos, sala, copa, cozinha, banheiro, corredor. Em cima tinha 2 quartos e o corredor, uma varanda de telhado colonial com uma vista maravilhosa. Embaixo tinha a sala, tinha a copa, tinha a cozinha e tinha um quarto para visita. A gente murou o lote todo, encimentamos tudo, fizemos canil. Foi uma casa do nosso sonho, entrada para 2 ruas. Deus nos honrou grandemente. Fácil foi? Não foi, mas também não foi impossível. Então Deus, quando ele olha do céu, ele procura alguém que tem vontade de lutar, vontade de vencer na vida, vontade de sair da escassez, de sair da miséria, de sair da dificuldade. Pessoa que põe mesmo a cara aí no mundo e fala: eu vou lutar, do jeito que eu estou não vou ficar, eu vou vencer, eu vou conseguir. Tantos conseguiram, tantos venceram, por que eu não vou vencer? Então, se você colocar no seu coração a determinação de esforçar, de trabalhar, de empenhar no seu objetivo, você também é capaz. Eu deixo para você aí esse testemunho. Compartilhei a minha história de uma maneira meio acelerada, mas eu creio que você entendeu. E eu quero dizer para você, não desista dos seus sonhos, não desista de lutar, se esforça, persevera, coloca Deus na frente, tira da sua vida a preguiça, o desânimo, tudo aquilo que te paralisa, que te bloqueia e que te impede de avançar, e vamos lutar aí, vamos conseguir conquistar nossos ideais. Que cada dia você venha levantar aí com um ânimo novo, com um desejo no coração de ser vencedor. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até mais!